Um bom protagonista deve amadurecer. Isso evidentemente não é uma regra, existem infinitos exemplos de protagonistas bons, inclusive, que já têm sua personalidade formada desde o primeiro episódio e nunca mudam, e isso obviamente não é um problema. Mas não deve ser uma coincidência que vários dos protagonistas mais universalmente aclamados são justamente aqueles que mais mudam durante a história, e essa mudança não necessariamente precisa ser um amadurecimento. Inclusive, vários dos meus personagens favoritos são os que se corrompem com o andar da história. Eu acho isso um conceito muito maneiro. Então, na verdade, o meu ponto não é que um bom protagonista deve amadurecer, mas que ele deve mudar durante a história. Ele deve terminar a história sendo, de alguma forma, uma pessoa diferente de quem ele era no começo da história, seja pro bem ou pro mal. Tudo vai depender da proposta que o autor tem para aquela narrativa e para aquele personagem. Por exemplo, durante uma parte considerável de The Walking Dead, o arco do Rick é ele basicamente se tornando cada vez mais cruel e mais parecido com um vilão, mesmo ele sendo o protagonista da série. O arco do Kira em Death Note é ele se distanciando cada vez mais dos seus ideais de salvar o mundo e se tornando uma pessoa progressivamente mais maligna e vilanesca, mesmo ele sendo também o protagonista do anime. E por outro lado, parte do arco do Johnny em Steel Ball Run é ele se tornando uma pessoa cada vez mais forte, mais capaz e mais íntegra. Então não importa para qual lado o seu desenvolvimento de personagem ou o desenrolar do roteiro leve o seu protagonista, contanto que leve ele para algum lugar, porque é um pouco mais difícil imaginar que a sua história vai afetar as pessoas que estão assistindo se ela não afeta nem os personagens fictícios do seu universo. Então os personagens da história, em especial o protagonista, quando eles passam por mudanças, dá essa impressão de que a história tem muito mais peso, muito mais significado, e por isso é importante que a maioria, se não todos os arcos da história, cumpram um papel nesse processo de mudança do protagonista, para evitar que certas partes da história sejam descartáveis. E talvez o meu maior elogio à parte 7 de Jojo seja justamente esse, porque parece que todos os arcos, não importa o quão episódicos ou deslocados eles sejam, parece que todos eles cumprem um papel na jornada do Johnny. Se você pular algum arco de Steel Ball Run, você provavelmente vai deixar passar algum evento fundamental do desenvolvimento do Johnny, ou do Gyro, né, dependendo do arco. Um dos melhores exemplos disso é o arco do Ringo, bem no começo da parte 7. No longo prazo de Steel Ball Run, esse é talvez um dos arcos mais episódicos da história, mas qualquer pessoa que leu sabe o quão importante ele é para a história, especialmente para o desenvolvimento do Johnny e do Gyro. O Ringo não é apenas um inimigo da semana, ele é genuinamente um obstáculo a ser superado pela dupla de protagonistas, um obstáculo que vai forçá-los a mudar como pessoas, e que vai fazer a gente entender melhor essas pessoas. O Ringo é o primeiro antagonista da parte 7 que reconhece a existência da determinação sombria no Johnny, algo que ele comenta que o próprio Gyro não tem, e essa determinação sombria acaba se tornando um dos pontos mais centrais para que a gente entenda o personagem do Johnny no resto da história. A wiki de Jojo descreve a determinação sombria como uma espécie de fenômeno que pode se manifestar dentro de alguns personagens de Jojo, que com ela conseguem deixar de lado sua moral e seu senso de misericórdia, o que faz com que eles se tornem basicamente assassinos de sangue frio quando a situação demanda que eles se tornem assim, e ela é demonstrada como uma aura de fogo nos olhos de cada personagem, o que é um conceito visual muito maneiro, diga-se de passagem. E o Johnny é um dos primeiros personagens de Jojo a demonstrar esse fenômeno. Não é à toa que isso é um dos fatores mais importantes sobre ele, já que um dos maiores apelos do Johnny como um protagonista é justamente ter uma moralidade muito mais ambígua e questionável do que você esperaria em um protagonista de mangá, o que é muito bem demonstrado pelo nível de brutalidade e determinação que o Johnny alcança em vários momentos da parte 7, especialmente nos momentos em que ele está com essa determinação sombria, como por exemplo no arco do Ringo. Isso é um ótimo exemplo de como essas partes do meio da história e esses antagonistas secundários devem ser usados em prol de desenvolver não só o protagonista, mas os temas da história também, porque o passado do Ringo é de muitas maneiras um paralelo com o passado do Johnny. Ele também sofreu com injustiças, também tomou decisões para lidar com isso e encontrar sentido na vida, o que também se conecta ao Funny Valentine, o vilão principal da parte 7, que almeja usar o poder do cadáver justamente para combater essas injustiças que afetaram o Johnny e o Ringo, por exemplo.
exemplo. Então olha o tanto de coisa que dá pra gente absorver sobre o Johnny nesse simples arco que dura menos de 3 capítulos. Isso que esse arco nem é tão focado no Johnny, na verdade. É o Gyro que recebe mais foco nesse arco. A história apresenta um conflito interno muito interessante do Gyro, refletindo sobre o que tá motivando ele a querer salvar a vida do Johnny. E a gente vê o Gyro tendo visões do pai dele, acusando ele de estar agindo de forma sentimental demais, e que isso vai ser uma desgraça para a história da família Zeppeli. O que também demonstra muito o arco do Gyro nessa parte da história, que é de tentar sair da sombra do seu pai e de descobrir o que realmente motiva ele. Se são os valores que ele adquiriu com seu pai, ou seus próprios interesses individuais, ou a amizade que ele tem com o Johnny. Então esse arco, por mais limitado e curto que seja, consegue explorar e desenvolver muito os seus dois protagonistas. Acaba que esse antagonista secundário e toda a situação que ele cria nada mais é do que uma desculpa para construir os protagonistas e fazer com que eles amadureçam. Outro arco que exemplifica isso muito bem é o arco da Sugar Mountain, que eu inclusive considero o melhor arco da parte 7, justamente porque ele também existe quase que exclusivamente para fazer os protagonistas amadurecerem. Eu já fiz um outro vídeo só sobre esse arco, então vai assistir ele se você quiser que eu entre em mais detalhes, mas de forma resumida, no final desse arco, o Johnny enfrenta um dilema moral muito pesado e que também é absolutamente fundamental na construção do personagem dele. Ele tem que escolher entre ficar com as partes do cadáver, que são literalmente toda a motivação dele na história, ou salvar a vida do Gyro, que viria a se tornar o seu melhor amigo, né? É esse tipo de situação que demonstra o quão bem escrita é a parte 7, porque sinceramente não tem como você criar uma situação de dilema moral mais significativa do que essa, porque entregar as partes do cadáver pro Valentine é essencialmente a coisa que o Johnny mais quer evitar no mundo, tanto que em alguns momentos desse capítulo a gente até chega a achar que o Johnny vai sacrificar o Gyro para evitar que isso aconteça. Porém, depois obviamente o Johnny salva a vida do Gyro, só que ao custo de todas as coisas pelas quais eles estavam lutando. É um momento de derrota completo, mas que também é fundamental no desenvolvimento do Johnny, porque essa decisão dele demonstra que a verdadeira motivação dele não é impedir o Valentine ou curar a sua deficiência física. A verdadeira motivação dele é o Gyro, essa amizade que eles construíram, essa relação de mentor e aprendiz, de rivais e de amigos, tudo ao mesmo tempo. Esse arco também é um ótimo exemplo de como esses antagonistas secundários servem para demonstrar como os protagonistas vão mudando conforme a história. Como o Johnny antes era motivado totalmente pelos próprios interesses, mas agora está começando a priorizar a vida das pessoas que ele se importa em detrimento dos seus próprios objetivos. O que é, em outras palavras, o processo de amadurecimento do protagonista, que é o tópico que eu estou discutindo nessa parte do vídeo. Esse amadurecimento é um aspecto constantemente presente em vários dos melhores protagonistas que existem por aí, como os acontecimentos da história e as situações que os antagonistas criam servem para forçar o protagonista a mudar, seja para melhor ou para pior, seja porque ele aprendeu o que realmente quer da vida e conseguiu se tornar uma pessoa muito mais forte e confiante, ou porque ele simplesmente começou a enxergar a vida de uma outra forma e aprendeu a transmitir isso para os outros personagens, ou porque ele foi forçado a abandonar sua moralidade e se tornar um monstro porque essa era a única opção. Não importa qual seja o caminho, desde que exista um caminho. E isso evidentemente só é possível se a sua história cria situações que permitem e incitam essa mudança. Um bom protagonista deve ter paralelos. O personagem principal tem esse título por um motivo. Ele é o personagem principal, o que quer dizer que essa história é sobre ele, que não importa o que aconteça na história, não importa quantos outros personagens existam, a história sempre vai voltar o seu foco para a perspectiva do personagem principal. Isso significa que, em um mundo ideal, a maioria dos acontecimentos e dos personagens da história vão estar direta ou indiretamente ligados ao protagonista de alguma forma. E uma maneira comum de se fazer isso é estabelecendo paralelos entre o protagonista e os personagens secundários, e obviamente com o vilão também. Isso é uma coisa bem fácil de você perceber em Jojo, porque em praticamente todas as partes o vilão principal serve como um contraste bem explícito para o Jojo daquela parte. Isso pode ser feito tanto de um modo visual e literal, como na parte 4, por exemplo, que os poderes do Josuke e do Kira são essencialmente opostos, ou de um modo mais sutil e ideológico, como é o caso da parte 7 de novo. O que coloca o Johnny e o Valentine nessa situação de contraste
contraste não são os poderes deles, mas sim as motivações deles. O Valentine, por mais que tenha um senso de moralidade completamente psicótico e no geral ser muito maluco, é inegável que as ações dele são em nome de um bem maior, pelo menos o que ele acredita que seja esse bem maior. Ele mesmo se descreve como alguém que faz o que faz em nome da justiça e do altruísmo, o que supostamente coloca toda uma máscara de nobreza em cima das ações dele. E o Johnny, de forma quase oposta, apesar de ser uma pessoa muito mais humana e empática, as ações dele são majoritariamente muito egoístas. Diferente do Valentine, que tem toda uma ideologia nobre por trás de tudo que ele faz, o Johnny, desde o primeiro capítulo, é unicamente motivado pela sua própria vontade de recuperar o movimento das pernas e voltar a ser uma pessoa relevante e respeitada. Com o tempo, isso evidentemente vai mudando e o Johnny começa a agir em nome de outras pessoas também, mas nunca em nome de uma grande causa maior como o vilão da parte 7 faz. Então é interessante como a história coloca muito claramente o vilão e o herói da história em posições opostas no que tange as motivações e os ideais de cada um, o que também serve muito bem para demonstrar por que eles estão se enfrentando, por que um quer derrotar o outro. Não só porque eles têm interesses materiais antagônicos, mas porque eles são pessoas antagônicas, porque eles enxergam o mundo de formas antagônicas. Isso justifica muito bem porque eles são o protagonista e o antagonista dessa história, porque o roteiro cria todo esse contexto ao redor da construção dos personagens deles através desses paralelos. E um bom herói indiscutivelmente precisa de um bom vilão. E estabelecer esses paralelos é uma forma brilhante de construir isso. Também é interessante como a figura paterna é muito importante tanto pro Johnny quanto pro Valentine. No confronto final entre os dois, o Valentine explica como seu pai foi uma peça fundamental para ele alcançar a mentalidade que tem hoje. Tem toda aquela cena dele falando que o lenço é uma lembrança do pai dele, o que é um outro paralelo que ele tem com o Johnny, que também tem um backstory muito ligado ao pai dele, porém de uma forma muito mais negativa, né? Mas que também foi muito determinante na percepção que o Johnny tem de si mesmo, da mesma forma que foi pro Valentine. Então é muito interessante como parece que todos os aspectos desses dois personagens foram pensados para ser um paralelo um com o outro, e não é à toa que eles têm uma dinâmica tão boa de herói e vilão, de protagonista e antagonista. Isso também vale para vários personagens secundários da parte 7. Por exemplo, a Hot Pants, que tem todo aquele conflito interno sobre não conseguir viver com os pecados que ela cometeu no passado e de ser consumido pela culpa e pela vergonha, o que é um conflito que também se aplica muito ao Johnny, que também sofre muito com os erros que ele cometeu no passado, inclusive se culpando pela morte do irmão e tudo mais. Isso é muito discutido no arco do Civil War, que é o capítulo 56, se eu não me engano, que coincidentemente também é um arco absolutamente fundamental para que você entenda os conflitos e os objetivos do Johnny como um personagem. Esse arrependimento pelos pecados do passado acaba inclusive também sendo um motivo do Johnny se aproximar da Hot Pants, de se identificar com ela. E o Diego também é um paralelo com o Johnny no sentido de que ele também tem motivações completamente egoístas, porém ele vem de uma origem muito pobre, enquanto o Johnny era um playboy, o que também já é uma maneira em que eles são opostos. Porém a maior diferença entre eles é que o Diego é completamente incapaz de se importar com outras pessoas e só permanece leal a si mesmo durante toda a história, enquanto o Johnny é muito mais leal e empático. Enfim, estabelecer esses paralelos é uma maneira muito boa de fazer o elenco de personagens parecer muito mais significativo, o que também serve para elevar muito o próprio protagonista. Se os personagens ao redor dele servem como paralelos para ele, às vezes representando um lado muito mais maligno e cruel do protagonista, ou servindo como um reflexo daquilo que ele poderia ter se tornado, ou agindo como símbolos de oposição ideológica para ele, se tudo isso estiver sendo feito, é inevitável que o próprio protagonista automaticamente se torne melhor, porque ele tem todo um ecossistema de personagens e de temas ao redor dele que potencializa a intenção que o autor tem naquele capítulo específico. Porque se os inimigos da semana que o protagonista enfrentar tiverem alguma relação minimamente significativa com ele, você impede que eles pareçam apenas inimigos da semana, porque eles se tornam artifícios para tornar a sua história melhor e, consequentemente, o seu protagonista melhor, e não só meros obstáculos para alongar artificialmente a história. E não é mistério de que esse é um dos vários motivos de por que o Johnny é tão da hora e por que a parte 7 é tão boa, porque basicamente todos os personagens secundários e todas as situações do roteiro existem em favor da história do Johnny, existem para ser algum paralelo com o Johnny. Então você nunca tem a impressão de que algum confronto de Steel Ball Run é um mero inimigo da semana, porque todos eles elevam o protagonista de alguma maneira, seja desafiando alguma visão de mundo que ele tem ou forçando ele a tomar alguma decisão que ele não tomaria. Um bom protagonista deve ser gostável.
Eu não digo isso querendo dizer que todo protagonista tem que ser bonzinho ou algo do tipo. Eu acho que uma palavra mais adequada seria admirável. De alguma maneira, as pessoas têm que admirar o seu protagonista por qualquer motivo que seja. E esse motivo não tem que ser necessariamente porque ele é bonzinho. Dá pra citar o Kira de Death Note de novo. Ele é literalmente o vilão da história, mas ainda é o protagonista e as pessoas ainda admiram e gostam dele. E com certeza não é porque ele é bonzinho. Mesmo ele sendo um vilão, claramente ainda dá pra gostar muito do Kira, porque ele é muito carismático, muito inteligente, muito foda, né? Então a gente só tem que ter alguma razão pra gostar dele e torcer por ele. Ele tem que ter algum mérito, qualquer que seja, pra tornar ele digno de ser o personagem principal da história. E no caso do Johnny, é interessante como esse mérito acaba sendo justamente o quão normal ele é. Em uma saga onde os protagonistas são majoritariamente símbolos e ícones de virilidade e de força, o Johnny se destaca justamente por não ser muito forte, por não ser muito heróico ou confiante. Por boa parte da história, o Johnny é muito chorão e muito covarde, e pela maior parte da história, ele é muito egoísta. Então, superficialmente, ele não tem muitas características que você espera em um protagonista, mas isso acaba tendo o efeito contrário, porque dar tantas características falhas pra ele é exatamente o que faz com que ele se torne humano e realista. Porque na vida real, obviamente, ninguém é perfeito, ninguém é digno de uma posição eterna de sabedoria e sensatez. Então os erros que o Johnny comete permitem que você se enxergue na posição dele e reflita sobre os erros que você mesmo cometeu, o que torna o personagem muito mais identificável e cria esse mérito do protagonista que eu citei anteriormente. É isso que torna o Johnny um protagonista gostável, porque ele é complexo igualzinho uma pessoa real. Isso também é uma demonstração clara de o quão coesa é a parte 7, porque essa complexidade e realismo do Johnny também é muito refletida na própria proposta e no tema da parte 7, porque Steel Ball Run tem a intenção de representar um mundo muito mais cinza, onde não existe uma definição muito clara de heróis e vilões como era nas partes anteriores. Então os temas da história e os arcos de todos os personagens são construídos nessa ótica mais profunda e realista, o que está, de novo, totalmente de acordo com a construção do protagonista da história. A proposta e os temas da história também servem para elevar o protagonista, da mesma forma que os paralelos e o amadurecimento dos personagens servem. Se todos eles estiverem alinhados, de acordo, é inevitável que tanto a história quanto o protagonista atinjam muito mais potencial. O seu protagonista ter algum mérito que torne ele gostável de alguma forma é o jeito mais fácil de fazer o público se importar com ele e, consequentemente, torcer por ele, comemorar as vitórias dele. Eu já dropei dezenas de histórias simplesmente porque eu não me importava com o protagonista. Eu não admirava ele e não ligava pro que acontecia com ele. Mas se você tornar ele admirável de alguma forma, seja fazendo ele ser muito inteligente como o Kira, ou muito fodão como o Jotaro, ou muito humano como o Johnny, você garante que o público tenha algum motivo pra torcer pra ele, mesmo ele sendo imperfeito, fraco ou em alguns casos até maligno. Nada disso importa se a gente tem motivos pra admirar ele enquanto um protagonista.